Olá, muito bom dia para todo mundo. Pode chegar e ficar bem à vontade, porque está na hora da informação, hein? Está na hora do seu AB1, nessa quinta-feira, dia 5 de junho. 11 horas e 49 minutos, nós estamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, ao vivo também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru para a gente começar esse AB1, hein? O que é que está dizendo a previsão do tempo? A previsão está dizendo que o dia deve ser de nuvens com momentos mais abertos, como a gente está vendo agora, e momentos de céu nublado também. À noite, o tempo pode ficar mais aberto com poucas nuvens. A temperatura nesse instante está marcando 26 graus e a mínima não deve passar dos 20 graus aqui em Caruaru. No AB1 de hoje tem Franklin Portugal e Ayali Guimarães. Franklin vai trazer todas as informações sobre uma tragédia, pessoal. Uma menina de 4 anos foi vítima de bala perdida e morreu. Esse caso aconteceu em Barra de Guabiraba. Franklin, que tristeza, meu amigo. Como é que está o clima aí na cidade, hein? Seja bem-vindo ao AB1. Muito obrigado, Almir. Muito bom dia para você e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Nós estamos aqui justamente na cidade de Barra de Guabiraba e a gente pode perceber pelas ruas a comoção de todos esses moradores que pelo menos assim passaram aqui, tiveram a oportunidade de conversar aqui brevemente com a gente. E as informações dão conta que este conflito por território em relação também ao tráfico de drogas acabou aí, essa bala perdida, né, vitimando a Sara, de apenas 4 anos. Sara Heloísa, realmente muita tristeza. Nós conseguimos conversar com um tio dela, os familiares, claro, a maioria, todo mundo aí abalado com esta situação. Uma criança inocente, né, vítima da criminalidade, da violência. Daqui a pouco, diretamente aqui de Barra de Guabiraba, a gente volta a trazer mais informações, Almir. Ok, Franklin, ok. Os destaques do nosso portal chegam com a Ayali Guimarães, inclusive tem a notícia de uma idosa que foi encontrada sem vida em um açude, na zona rural de Caruaru. Ayali, quais são as informações iniciais a respeito desse caso, hein? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a AB1 de hoje. Como você disse, essa idosa foi encontrada sem vida no açude aqui em Caruaru. A polícia está investigando, essa causa da morte. Por enquanto, está se tratando de afogamento. A idosa tinha 62 anos. E daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso, Almir. Ayali e Franklin, até daqui a pouquinho aqui no AB1. E no nosso consultório de hoje, vamos falar sobre hérnia de disco, um problema muito sério que acomete muita gente. Então é esse o nosso tema no AB Saúde dessa quinta-feira. Muita dor, muito sofrimento e assim você fica incapaz, de fazer suas atividades. Eu não conseguia levar meu filho na escola, eu não conseguia às vezes me levantar, dependia que meu esposo me levantasse, meu pai me levantasse, porque ficava totalmente de cama mesmo. É muito importante por conta da musculatura para fortalecer e ganho de massa, porque você chega a uma certa idade que você perde. Eu faço minhas atividades, tudinho normal, e não sinto a dor que eu sentia, que me deixava de cama. Então, Priscila Martins e Joel Almeida também estão com a gente nessa edição. Priscila vai abrir o consultório para conversar com um médico especialista sobre hérnia de disco. Bom dia, Priscila. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia, Joel, para todo mundo um bom dia que está aí acompanhando o AB1. Isso mesmo, hérnia de disco, muita gente já ouviu falar ou conhece alguém que sofre com esse tipo de problema. Então a gente vai conversar com um médico aqui hoje, um ortopedista, que vai esclarecer dúvidas dos telespectadores, vai falar um pouquinho sobre essa questão. E o AB Saúde é isso, é dia de reunir a família para que todo mundo tenha essa informação para que a gente possa, claro, passar essa informação para frente e, claro, ter mais qualidade de vida. A gente está toda quinta-feira abrindo o consultório para isso, para reunir a família e levar um pouco mais de saúde para quem está acompanhando o AB1. Então é daqui a pouquinho, Almir. É isso aí, Priscila. Joel vai falar sobre os direitos e os deveres do síndico, afinal,
Administrar o dia a dia de um grupo de moradores é uma tarefa que requer muita responsabilidade e muitas decisões precisam ser coletivas. Não é assim, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir, bom dia para você. Um ótimo dia para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. Caruaru, assim como muitas cidades aqui em Pernambuco, cresceram muito. Há muitos condomínios, sejam eles de casas, de apartamentos. E claro que fica sempre esse questionamento, né, com esse aumento de condomínios. O que é de obrigação, o que é de dever desse síndico, o que é que ele pode fazer administrativamente, o que é que ele pode fazer sem consultar esses condôminos, inclusive com reformas. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso aqui no AB1, porque daqui a pouco eu volto com um especialista, um advogado, para falar sobre esse assunto, mas a gente vai também falar sobre São João, viu? Daqui a pouco eu volto com essas informações. Almir. Muito bem, Joel e Priscila, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar sobre os 90 anos de vida e de arte do mestre Luiz Antônio. Olha ele aí na tela, talento puro com muita história para contar. É aqui ó, no seu AB1 que já começou, 11h55 agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 11 horas e 58 minutos. A gente vai dar uma olhada no movimento do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru, começando pelo centro da cidade, começando pela rua Vigário Freire. Olha aí a movimentação intensa nesse instante. Esses veículos que passam aí na base do seu vídeo seguem da Capitão João Velho ali para os Guararapes, por exemplo, ou para o Parque 18 de Maio, é um dos acessos. Hoje, quinta-feira, dia de Feira da Sulanca, sempre muito movimentado o centro de Caruaru. E aí a gente vê também os veículos que estão parados ali na Vigário Freire, ó, os veículos que fazem essa conversão aí à direita, ficam aguardando o semáforo lá da frente abrir, que é de um outro cruzamento que dá acesso à Avenida Rio Branco também. Imagens ao vivo do centro da capital do Agreste para você. E agora a gente traz uma notícia muito triste, pessoal. Uma menina de 4 anos morreu após ser atingida por um tiro. Esse caso aconteceu em Barra de Guabiraba. Franklin, Portugal, está na cidade ao vivo e vai falar a respeito dessa tragédia. Franklin, por favor, quais são as informações que você traz para a gente? Pois é, Almir, de volta aqui no AB1, né, para contar essa história muito triste, realmente, uma tragédia. A gente teve a oportunidade até de conversar com os moradores aqui. A gente está no centro de Barra de Guabiraba, então alguns passam e perguntam sobre o que a gente veio aqui, né, fazer reportagem, infelizmente, sobre essa tragédia aí, que fez vítima a Sara Heloísa dos Santos Silva, de apenas 4 anos. O que aconteceu? Em uma das ruas do bairro Nova Esperança, que fica aqui pertinho do centro de Barra de Guabiraba. Então, 2 homens chegaram até a residência da família da Sara e o alvo era o tio da Sara. Então, era o alvo desses 2 indivíduos que chegaram nessa casa e eles abriram fogo, mas eles não atingiram o alvo que pretendiam, né, atingir. E uma das balas acabou atingindo, sim, a cabeça desta menina de 4 anos. O tio dela conseguiu fugir, escapou, e a Sara foi atingida, então foi levada às pressas, né, aqui para a unidade de saúde aqui de Barra de Guabiraba, o hospital de Barra de Guabiraba. A equipe recebeu a Sara e tentou os procedimentos de reanimação, tudo que era possível, mas infelizmente a menina de 4 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. Então muita comoção, muita tristeza. A gente conseguiu ainda falar com o tio de Sara, mas a maior parte da família, realmente, o pessoal está muito abalado aqui em Barra de Guabiraba por conta de tudo isso. A polícia já informou que efetuou uma prisão, a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Tudo indica pelas informações que há um conflito aqui por território, por tráfico de drogas, e isso tem acontecido, tem aumentado, né, os episódios de violência em Barra de Guabiraba. Daqui a pouco a gente volta com outras informações daqui, Almir. Franklin, muito obrigado pelas primeiras informações. Como é lamentável, não é, pessoal, a gente pensar num cenário como esse, não é um cenário de criminalidade, um cenário de muita violência, fazendo tantas vítimas e vítimas inocentes que nada tem a ver com esses conflitos. Aí uma criança, 4 anos de idade, uma vida inteira pela frente, teve aí essa interrupção de forma brutal. Franklin, até daqui a pouco com outras informações.
A gente vai seguindo, pessoal, porque aqui em Caruaru, uma idosa foi encontrada sem vida na zona rural. O corpo dela foi encontrado em um açude. A Ayali Guimarães está chegando também ao vivo com as notícias do G1. Ayali, uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos. Como você falou, uma idosa foi encontrada morta dentro de um açude aqui em Caruaru. Ela morava lá no distrito de Gonçalves Ferreira, né, e a família encontrou o corpo dentro desse açude. Marinalva do Nascimento Silva, de 62 anos, estava em tratamento psiquiátrico para depressão. Essa informação foi a família que passou para a polícia. A Polícia Civil disse que está investigando esse caso como afogamento e morte a esclarecer. O corpo da idosa foi levado para o IML daqui de Caruaru e a polícia disse que vai seguir aí com essas informações. Almir. E a gente vai seguir acompanhando também esse processo investigativo, não é, Ayali? No G1 também tem outras informações importantes para você conferir. Inclusive é muito importante a gente trazer, porque fala sobre feriado, fala sobre essas questões de ponto facultativo em relação aos servidores estaduais, não é, Ayali? Exatamente. Aqui o governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo do feriado de Corpus Christi, que esse ano vai ser no dia 19 de junho, para o dia 23 de junho, véspera de São João. Mas me vale ressaltar que essa medida é para os servidores públicos, né, que trabalham pelo Estado. Por exemplo, no Expresso Cidadão, Agência do Trabalho, Detran, Farmácia do Estado. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Porém, os serviços de urgências, como hospitais, UPAs, vão funcionar normalmente. Todas essas informações e mais detalhes sobre essa transferência desse ponto facultativo tem aqui no G1. Almir. É só acessar o nosso portal. Ayali, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Para você também, até amanhã. Até lá. E vamos seguindo, pessoal. Vamos falar sobre os direitos e deveres do síndico e dos moradores dos condomínios, hein? Porque existem alguns questionamentos assim, do tipo: o síndico pode fazer alguma coisa lá no condomínio sem comunicar aos moradores? E se os moradores não concordarem, eles podem fazer alguma coisa também? São dúvidas, hein? Joel Almeida está chegando ao vivo para trazer as respostas. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Todas essas perguntas eu vou repassar aqui para o advogado especialista que está conosco, João Américo. João, desde já agradeço a sua presença aqui no AB1. Boa tarde para você. A pergunta do Almir lá no estúdio foi: o que é de responsabilidade do síndico? O que é que ele pode fazer sem consultar e consultando os moradores? Existem dois parâmetros de deliberação do que é que o síndico pode ou não fazer. Primeiro é a assembleia e os regimentos e os estatutos do condomínio, e depois o artigo 1348 do Código Civil, que estabelece que, no fim das contas, o síndico ele é o porta-voz e o executor das deliberações da reunião condominial. Então, o síndico tem a sua autonomia restrita ao que foi definido anteriormente pelo coletivo de pessoas que residem em determinado local. Então, ele pode sim fazer essas sanções, tomar decisões sem consultar as pessoas que moram nesse local, né? Contanto que as decisões não sejam mudanças estruturais, nem afetem o cotidiano do dia a dia das pessoas que residem em um determinado condomínio. Tá aí onde eu queria chegar. A gente recebeu uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar, falando o seguinte: o síndico instalou uma cancela no meu condomínio sem pedir autorização e sem passar por assembleia. E aí, nesse caso, como é uma obra estrutural, o síndico está correto ou não? Em que pesa a cancela ser instrumento de segurança e de melhoria dos mecanismos de controle, ela precisaria ser discutida, votada e debatida e, por fim, ser prestado contas ao condomínio. Então, é uma decisão que afeta o cotidiano, que mexe no dia a dia de quem mora no condomínio e que, no fim das contas, gera um impacto financeiro. Então, essa decisão deveria passar pela Assembleia para, depois de votada, a definição de como que ela seria colocada, quais são os mecanismos. Então, penso que essa decisão ela foi inadvertida, ela foi fruto, muito mais pode ter sido, no caso concreto, a gente não conhece as particularidades, é muito difícil a gente definir, mas pode ter sido se definido como
o telespectador mandou, como um abuso do poder do síndico. Nesses casos, o telespectador pode fazer o quê? O telespectador, junto com os outros condôminos, pode pedir uma assembleia extraordinária para debater o tema e até, eventualmente, levar para o Poder Judiciário para exercer o controle e, inclusive, até a retirada dessa cancela. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações aqui no AB1. Conversei com João Américo, advogado especialista, que falou sobre essa questão do poder do síndico em relação aos condôminos e a essas medidas administrativas. É importante só reforçar, seja em condomínio ou não, é de bom tom que haja um consenso, haja um diálogo para todo mundo viver bem em sociedade. É isso, Almir, eu volto contigo. Joel, muito obrigado pelas informações e daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Depois do intervalo, tem outras informações sobre a criança que morreu após ser baleada no município de Barra de Guabiraba. Fato lamentável demais. E tem o AB Saúde. O assunto de hoje é hérnia de disco. Então, continua por aí, porque o AB1 volta já. 12h, 7 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 10 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui na cidade? Olha aí, mais um cruzamento movimentado. Esse fica no bairro Maurício de Nassau, coladinho no centro, hein? A gente está vendo a câmera que fica ali na Avenida Agamenon Magalhães e os veículos que saem aí da Avenida Oswaldo Cruz. Fica ali pertinho do EMOP, do Hospital São Sebastião. É um ponto muito movimentado também aqui da Terrinha e essa movimentação que a gente vê agora. Vamos voltar a falar com o Franklin Portugal sobre aquele caso da criança de 4 anos que perdeu a vida em Barra de Guabiraba depois de ser baleada. E a família dessa criança, hein, Franklin? Quais as informações que você também pode trazer para a gente agora? Pois é, Almir, a gente tentou conversar, né, com a família da criança. Os familiares não estavam na casa onde tudo aconteceu, né? Justamente para recapitular aí, em que 2 homens chegaram, invadiram a residência ontem, né? E o alvo era o tio da Sara Heloísa. Então, os disparos que eram para atingir o tio de Sara Heloísa, ali na intenção desses homens, acabou que ele escapou ali da situação, ele correu, mas um dos disparos atingiu sim a cabeça da menina de 4 anos. E os familiares estão algumas ruas próximas onde tudo aconteceu, né, na casa da avó da Sara Heloísa. Está todo mundo abalado, muito triste com tudo isso que aconteceu, não é para menos, né? Um episódio de violência desse aí, tudo indica que ligado ao tráfico de drogas, acabou fazendo vítima essa inocente, né, a Sara Heloísa dos Santos Silva. Todo mundo aí abalado, mas conseguimos conversar com um dos familiares, o Edson. O Edson nos forneceu informações e a gente vai acompanhar aqui o que ele disse hoje cedo. Eu estava em casa e ouvi 4 disparos, né? Aí depois que eu ouvi os 4 disparos, eu escutei a gritaria na rua. Aí eu saí de casa, né? Corri, desesperado. Aí eu vi que era a minha mãe que estava gritando, né? Estava gritando porque a criança já estava sendo socorrida, né? O pessoal pegou ela na moto e socorreu ela para o hospital. Então ela estava muito desesperada. Aí eu fui procurar saber, ela falou que era Sara Heloísa. Então depois que eu subi, eu desci para o hospital. Como é que foi essas horas de acompanhamento, assim, aquela ansiedade grande? É muito triste, né? Muito angustiante. A gente sentindo muita dor, né? Por aquela perda irreparável. E só isso, a gente só pede justiça pela Sara, né? A gente só pede justiça, porque ela é mais uma inocente que perdeu a vida sem dever. A gente falando aqui, né, desse conflito de território e tráfico de drogas, há 2 semanas estava tendo aqui uma competição de futsal e 6 homens entraram, né, vestidos como se fossem mesmo um time de futsal que iam entrar em quadra para fazer aquela disputa e de repente eles tiraram o armamento e começaram a abrir fogo, abriram fogo na quadra, atingiram os alvos, mas atingiram outras pessoas também, uma jovem entre as vítimas, de 23 anos, então esse clima de medo aqui em Barra de Guabiraba e
a mais recente vítima, Sara Heloísa, de 4 anos. A gente ouviu falar também aí desse encaminhamento dos familiares de Sara Heloísa para o hospital. Então, vamos ouvir também o que disse o diretor médico da unidade de saúde daqui. Ontem, por volta das 18h30, do diretor aqui, eu não estou... Acho que a gente teve algum problema para conferir a fala do diretor médico, não é? O vídeo que a gente tinha para exibir a respeito dessa fala. Bom, a gente vai seguir aqui aguardando, não é, essas questões para atualizar as informações em torno desse caso. Então a gente volta à Barra de Guabiraba para falar com o Franklin em Portugal. Franklin. A gente tem aqui informações da Polícia Civil, né, em relação a tudo isso, né, que a gente veio aqui acompanhar em Barra de Guabiraba. Eis a nota aqui da Polícia Civil de Pernambuco. A Polícia Civil do Estado informa que prendeu em flagrante delito um homem de 22 anos. Ele foi autuado por homicídio consumado após invadir uma residência em um conjunto residencial no município de Barra de Guabiraba e realizou aí disparos em direção a um homem de idade não informada. Um dos disparos atingiu uma criança de 4 anos, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi localizado e levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Então, esse foi o resultado das diligências ainda feitas pela polícia no dia de ontem. O delegado daqui de Barra de Guabiraba, na verdade, ele acumula Altinho e Barra de Guabiraba, o doutor Bruno Gabriel. Então, a gente vai acompanhando aí o desenrolar das atualizações à medida também que a polícia for fornecendo. Almir. Franklin, qualquer nova informação a respeito desse caso pode chamar. A gente ainda tem muito AB1 pela frente. Muito obrigado pelas informações e a nossa solidariedade para toda a família da pequena Sara, vítima desse crime absurdo. Muito obrigado, viu, Franklin? A gente vai seguindo e vai para o Momento WhatsApp agora, porque quem mandou um vídeo foi o Wellington Santos, que mora no Panorama aqui em Caruaru. Ele reclama da situação de uma calçada lá no bairro. Vamos dar uma olhada. Aqui é a rua João Alexandre da Silva, no bairro Panorama, em frente à Igreja Católica. A fedetina aqui está enorme, enorme. Você não aguenta passar na rua, questão do fedor. Resto de comer, lavagem, muitas coisas que vem acontecendo. Tem muito rato na rua, a fedetina é enorme, tá aparecendo todo tipo de bicho. E eu queria tomar uma providência, o que poderia fazer aqui para melhorar, porque a gente não aguenta mais não. A gente passa na rua, não aguenta nem caminhar, que tem que botar a mão no nariz. A fedetina é enorme. Que coisa, hein, seu Wellington? Que situação, rapaz. Recado também se estende aí para os moradores, evidentemente. Aquela coisa, a gente já falou sobre isso aqui no AB1. O que é que acontece? Às vezes tem uma ponta de lixo ali na rua, aí outros moradores, às vezes nem são daquela rua, são do mesmo bairro, às vezes estão de passagem e começam a descartar o lixo por lá também. Então é necessário muita solidariedade, consciência cidadã para não piorar a situação. Sobre essa calçada, a gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru. Eles disseram que uma equipe foi ao local ainda na manhã de hoje para realizar a limpeza, hein? Aí você também pode participar do Momento WhatsApp, fique à vontade, é só mandar o seu vídeo aqui para esse número, 99198-8212, para a gente fazer uma cobrança para resolver esses problemas nas ruas e nos bairros da cidade. Tá combinado? Vamos seguindo com o seu AB1. Agora, meio-dia, 18 minutos, consultório aberto a partir de agora no AB Saúde. Hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco, um problema que afeta mais de 5 milhões de brasileiros, hein? Quem está chegando ao vivo é Priscila Martins para falar sobre esse assunto hoje. Boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Consultório aberto. A gente vai falar de um problema que, como o Almir já mencionou, mais de 5 milhões de brasileiros passam por essa questão, por esse problema.
Então, a gente vai estudar um pouquinho nesse curto espaço de tempo que temos aqui no AB Saúde, para que você que está aí acompanhando o AB Saúde fique mais informado, tenha mais condições de lidar com esse problema. Então, é o momento de chamar toda a família. Chama aí onde você está agora, seu colega de trabalho. Tem gente que nos assiste no trabalho, nos restaurantes. Então, chama todo mundo para ficar atento, porque é muito comum você ver alguém, estou com dor na lombar, estou puxando de uma perna, será que é hérnia de disco? O que eu devo fazer? Quais são os exames necessários? Pois é, você vai ver agora relatos de pessoas que sofrem com isso na reportagem. Jéssica sofreu bastante com dores na coluna até descobrir que o problema não era o que parecia. Diagnosticada com escoliose, fez 2 cirurgias e passou a sentir muita dor. O motivo de tanto desconforto era, na verdade, uma hérnia. Esse diagnóstico eu fiz em raio-x, mas não foi mostrado. Eu tive que fazer uma ressonância para realmente descobrir. Aí ela era localizada na L4, L5, na sacra, e foi uma peleja até ter a cirurgia mesmo, para ter uma vida normal. A hérnia de disco é um problema localizado na coluna, que tem 33 vértebras. Entre cada uma delas há um disco, que tem um núcleo gelatinoso que funciona como um amortecedor. Quando há uma pressão maior sobre esse disco, ele enfraquece e se rompe. Se a hérnia passa a tocar o nervo, isso gera uma inflamação que leva a diversas dores. Jéssica passou 3 anos até conseguir a cirurgia, que pode fazer parte do tratamento. Mas até lá... De cama, vários dias, até você tomar aquela medicação super forte para dar uma amenizada. Mas chegou um limite que nem elas estavam resolvendo mais, porque eu estava perdendo a força da perna. Foi até 2018, em agosto de 2018. 3 anos aí de muita dor, de muito sofrimento, né? Muita dor, muito sofrimento. E assim, você fica incapaz, né, de fazer suas atividades. Eu não conseguia levar meu filho na escola, eu não conseguia, às vezes, me levantar. Dependia que meu esposo me levantasse, meu pai me levantasse, porque ficava totalmente de cama mesmo. Hoje ela diz que tem qualidade de vida. Explica que o tratamento continua pelo resto da vida. O remédio receitado pelos médicos é esse aí, a musculação, que ajuda bastante no fortalecimento dos músculos e diminui as chances de mais sofrimento. Hoje em dia foi receitado no começo a fisioterapia e depois a atividade física, academia. Que até assim eu pensei que academia não era, mas é muito importante por conta da musculatura para fortalecer e ganho de massa, porque você chega uma certa idade que você perde. Eu faço minhas atividades, tudinho normal, e não sinto a dor que eu sentia, que me deixava de cama e sem poder fazer minhas atividades. Assim como Jéssica, centenas de brasileiros têm hérnia de disco. Ela foi a responsável por 172 mil afastamentos de trabalho, ocupando o 2º lugar no ranking em relação ao auxílio-doença no ano passado, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Entre os sintomas estão formigamento com ou sem dor, dor na coluna e na perna ou na coxa, dor na perna ou na coxa, dor na coluna e no braço e dor apenas no braço. Apesar disso, a hérnia de disco também pode não causar sintomas ou resultar numa dor leve. A gente já recebeu, então, por meio dessa reportagem, uma orientação que não é nova aqui no AB Saúde, sobre atividade física. Mesmo quem tem hérnia de disco precisa fazer atividade física. Surpreendente, né? Mas também é eficiente, eficaz para nesse problema e vários outros que nós trazemos aqui. Ao meu lado está aqui o doutor Marcelo Rossedo. Muito obrigada, bem-vindo por estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Nós temos algumas dúvidas. Hérnia de disco é uma coisa que tem muita reclamação, né, doutor? Tem. A hérnia de disco, ela é uma doença hoje comum na população e vem aumentando sua incidência cada vez mais. E isso gera um transtorno muito grande, tanto na economia quanto nas unidades de saúde, tanto com a superlotação das unidades de saúde, quanto com a parte econômica, com faltas ao trabalho e tudo mais. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui, doutor, dos nossos telespectadores, e eu vou pedir para que o senhor possa responder. A primeira pergunta vai aparecer aí na sua tela, é a pergunta de Ana Lúcia, aqui de Caruaru. Ela pergunta o seguinte: o tratamento para a hérnia de disco é feito somente por cirurgia? De forma alguma, tá? O tratamento cirúrgico para a hérnia de disco é um tratamento de exceção.
É a última coisa que é tentada para o tratamento da hernia de disco. Fisioterapia, fortalecimento musculares, mobilidade, tudo isso é feito, tem que ser feito antes de qualquer indicação de procedimento cirúrgico. A próxima pergunta é de Thelma Irenilda, ela é de Garanhuns, ela pergunta o seguinte: tenho muitas dores nos quadris, pode estar relacionada à hérnia que tenho na lombar? Pode, não é uma apresentação mais comum para a hérnia de disco, essas dores nos quadris, mas pode sim estar relacionada. É bom fazer um bom exame físico com um médico que conheça essas doenças e fazer um diagnóstico mais correto. Helena Maria, do bairro do Salgado, aqui de Caruaru, pergunta: já fiz 2 cirurgias de hérnia de disco na lombar. Quando fico estressada, sinto muitas dores. Tem vez que fico até de cama. Gostaria de saber o motivo. Bem, o motivo, primeiro, provavelmente não tem muito a ver com as cirurgias que foram feitas. O estresse ele está muito relacionado à produção de dores, não só dores nas costas, dores lombares, como dores em outras partes do corpo. Então, é bom você fazer uma avaliação médica e verificar se esse seu componente emocional interfere ou não no surgimento das suas dores. A pergunta agora é de José Antônio, de São Caetano. Ele pergunta: dor na lombar pode ser hérnia de disco? Pode ser hérnia de disco, como pode ser milhares de outras coisas. Mas sim, pode ser hérnia de disco. Não é a apresentação mais comum da hérnia de disco, mas sim, na apresentação, na fase inicial da hérnia de disco, ela surge como uma dor lombar, que aí ela vem com outros comemorativos. É o primeiro sintoma, doutor, a dor, para você desconfiar de uma hérnia de disco? Sim, a dor ela é sempre o primeiro sintoma da hérnia de disco. Ela pode vir acompanhada com outras coisas, com déficit neurológico, com uma irradiação da dor, mas sim, doeu, há algum problema. A dor não melhorou, não passou, ou veio junto com alguma outra coisa, uma irradiação, uma perda de força, um formigamento, pode sim ser uma hérnia de disco. A próxima pergunta é de Maria José, que de Caruaru, ela pergunta assim: após fazer a cirurgia de hérnia de disco, o problema pode voltar? Sim, pode voltar. Ela pode voltar tanto como uma reincidiva da hérnia que foi operada, a hérnia voltar, soltar outros fragmentos ali, como pode ser uma nova hérnia de disco surgindo lá com você. E a pergunta agora é de Josefa Silva, do bairro Boa Vista, aqui de Caruaru. Ela pergunta: hérnia de disco tem cura? Sim, a grande maioria das hérnias de disco, na faixa aí dos 80% a 90% das hérnias de disco, elas curam sem o tratamento cirúrgico, que foi o caso da primeira pergunta. Elas curam sem um tratamento cirúrgico, o médico faz o acompanhamento, faz as medicações para o alívio da dor do paciente, prescreve lá as medidas terapêuticas de fisioterapia, exercícios para ajudar nessa recuperação e faz esse balizamento aí entre onde ela deixa de ter a melhora e ela passa a ter a indicação cirúrgica. Doutor, quais são as orientações gerais? Porque tem muita gente que sente esse tipo de dor, que até sabe que tem uma hérnia de disco, mas aí não sabe muito bem o que fazer. Tem que procurar o ortopedista para fazer os exames e aí iniciar um tratamento que eu pressuponho que seja medicamentoso, já que não é só cirurgia. Como é que é a partir disso? Bem, primeiro começa com a prevenção. A prevenção da hérnia de disco, ela pode ser feita de algumas formas. Primeiro, com atividade física regular. Uma musculatura forte e competente, ela diminui a chance de você evoluir para uma hérnia de disco. Segundo, não ficando muito tempo parado na mesma posição. Isso gera algumas alterações locais ali, podem predispor a hérnia de disco. Fumar é um grande inimigo para a coluna vertebral. Algumas atividades de trabalho, com atividades com vibrações, elas sim também predispõem a hérnia de disco. Fazendo toda essa prevenção, e mesmo assim, ainda você tendo a hérnia de disco, começando ali com dor nas costas, com as radiações, diminuição de força e formigamento, procura imediatamente um médico,
para ser examinada, para pedir os exames complementares que forem necessários e assim fazer o tratamento aí bem escalonado e bem correto. Doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigada de verdade também por essas orientações. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa, trazendo então essas informações. Almir, eu volto com você no estúdio. É isso, hábitos de vida melhorar, né? Procurar um médico, estar sempre em dia com a saúde. Até mais. Exatamente, por isso que tem o nosso consultório aqui para dar uma força também, né, Priscila? Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Vamos para o AB Esporte agora? Atenção, torcedores da Patativa, tem informações a respeito do valor dos ingressos para o próximo desafio do Central. Já há uma definição? Herbert Ramos pode chegar e conte tudo para a gente. Uma boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. A Patativa já divulgou nas redes sociais os preços das entradas do jogo que acontece neste domingo entre o Central e a equipe do 13 da Paraíba. Inclusive com um detalhe muito interessante para os sócios. Quem estiver em dia vai lá e poder tirar o seu ingresso para estar presente nesse jogo de forma gratuita. Vamos dar uma olhada aqui. A arquibancada, setor da arquibancada, R$ 20, preço promocional até sábado. No sábado, esse valor dobra. Tem uma promoção de meia entrada até sábado. A partir do domingo, dia do jogo, fica por R$ 40. Arquibancada coberta e cadeiras. Esse setor estará por R$ 50. E o visitante, R$ 80 inteira, R$ 40 a meia entrada. O Central com uma promoção também para todos os visitantes poderem adquirir o seu ingresso com antecedência por R$ 40. Então, uma baita oportunidade e uma baita novidade também para o torcedor da Patativa que estava ansioso para saber os valores dos ingressos e poder participar desse jogo, Almir. Muito bem, Herbert. Por falar no Central, teve jogador experiente aí anunciado pela Patativa, né? Teve sim, Almir. O meia Didira, de 36 anos, foi anunciado pelo Central. Didira já passou por clubes como Atlético Mineiro, CSA e Asa de Arapiraca, lá de Alagoas. Nesta temporada, ele estava no Porto Vitória, do Espírito Santo, pelo clube que disputou 17 partidas na atual temporada e conseguiu o vice-campeonato capixaba. Em 2020, Didira passou pelo Santa Cruz, onde foi vice-campeão pernambucano e marcou 6 gols em 45 jogos. Agora, o atleta experiente será mais uma opção para o meio-campo do Central na disputa da Série D, Almir. E o Didira falou pela primeira vez como jogador da Patativa. Vamos conferir? Estou muito feliz de ter chegado aqui na equipe do Central, a indicação aí do Ítalo, né, um companheiro meu aí que jogamos junto. E eu estou muito feliz em ter chegado aqui e poder participar desse momento especial dessa equipe, que está num momento bom. Espero também ajudar da melhor forma dentro de campo, a equipe do Central, que vai ser importante para que a gente possa alcançar os objetivos aí traçados aí pelo clube aí, que é o mais importante para buscar o acesso. Então estou feliz, estou muito grato aqui a todos aí que fazem parte da equipe do Central. Um grande abraço. Muito bem. E tem novidades no Retrô também. Tem jogador experiente chegando por lá, né, Herbert? Exatamente, Almir. É o Wagner Love, que semana que vem completa 41 anos. O atacante estava no Avaí desde o ano passado e agora chega com um contrato até o fim deste ano. É a aposta do Retrô para sair da zona de rebaixamento da Série C. Wagner já jogou em grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, além da seleção brasileira. Mas aqui em Pernambuco ficou famoso com a camisa do Sport, onde jogou entre 2022 e 2023. Foram 66 jogos e 30 gols pelo rubro-negro, além do título de campeão estadual em 2023. E o Love, Almir, já chegou ao Retrô mandando um recado para a torcida. Vamos conferir. Quero dizer que eu já estou presente, já estou na área. E se Deus quiser, juntos, nós vamos fazer uma excelente temporada de grande sucesso, tá? Beijo no coração de vocês, tamo junto e vamos pra cima, Nação Azulina. Fiquem com Deus aí, valeu, abraço. Olha aí, tá dado o recado. E olha, se o clima assim no estado é de novidades, vamos falar sobre a seleção brasileira, Herbert? Vamos sim, Almir, porque hoje é a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. O Brasil encara o Equador fora de casa a partir das 20 horas, 8 da noite, a estreia do técnico italiano que passou pelo Real Madrid, passou pelo Milan, grandes clubes do futebol mundial, agora no comando da seleção brasileira e com transmissão aqui na TV Asa Branca. Então fica o convite para todo mundo acompanhar a estreia de Carlo Ancelotti, Equador e Brasil, Almir.
Tá certo, Herbert Ramos. Muito obrigado pelo AB Esporte, hein? Valeu. Abraço para você e até amanhã. Muito obrigado, Almir. Fica o convite também para todo mundo dar uma passada lá no nosso portal de notícias esportivas GE Caruaru e região. Até amanhã, Almir. Valeu, Herbert. A seguir no AB1, hoje tem o TBT do São João. Aí a gente vai mostrar como as comidas gigantes se estabeleceram com tanta força na nossa festa maior. E ainda, uma homenagem aos 90 anos de vida do mestre Luiz Antônio. A gente volta já, 12h, 34 minutos agora. Estamos de volta com o AB1, 12h, 37 minutos. Como a gente costuma dizer, o São João de Caruaru é bem diversificado. E hoje, no Polo Azulão, a noite é dedicada ao som das guitarras distorcidas. Então, a gente vai até lá, ao vivo com Joel Almeida, que agora vai contar qual é a programação dessa quinta-feira. Conte tudo pra gente, Joel. Oi, Almir, hoje é dia de rock, viu? Eu falo aqui, ó, do palco que é o símbolo do São João Multicultural de Caruaru, da música alternativa. Nesse momento, quem está passando o som é uma das atrações de hoje, Sombra dos Anjos, mas eu vou dizer que eu estou muito chique, porque Sombra dos Anjos está ali passando o som, tem Amanã aqui desse lado e desse outro lado tem Viatura também aqui conosco no nosso ao vivo. Deixa eu puxar aqui os meninos de Amanã para conversar um pouquinho. Rapidinho, o que é que vocês prepararam para hoje? Boa tarde. Boa tarde. A gente preparou nosso rock autoral, rock nacional e rock internacional também e algumas outras surpresas que a gente ainda não tinha feito em outros shows e vai ter aqui hoje. Então, se tu quer ver, vem conferir 7 horas Amanã aqui no Polo Azulão. Convite feito, então. Dá para soltar um pouquinho do que vem hoje? Dá sim. Parados na contramão, sem rumo, sem direção, realidade transversa na nossa ilusão. Parados na contramão, sem rumo, sem direção, realidade transversa. Parados na contramão. É isso aí, rock. Olha só. E hoje uma das atrações também é Viatura, que está aqui conosco, o vocalista, o Henrique. Henrique, boa tarde para você. Hoje também um repertório de muito rock aqui, né? Isso, o que é que vocês prepararam também para o pessoal? Boa tarde a todos que estão assistindo, né? TV Asa Branca. A gente fica muito feliz em estar aqui fazendo parte do palco do Azulado e a gente tocar, né, de lado de bandas como Amanã, Caruá, Sombra dos Anjos, que para nós é um prazer muito grande. A gente está fazendo 20 anos, né, de trajetória esse ano. A gente fez 20 anos e a gente fica muito feliz em estar aqui fazendo essa participação aqui junto com as outras bandas. Ah, que massa. Muito obrigado pela participação. Mas antes de encerrar o ao vivo, dá para soltar um pouquinho do que vocês estão preparando hoje? Simbora, simbora. E eu já não aguento tanta hipocrisia, tanta rebeldia sem causa. Eu já não suporto, irmão, tudo que eu vejo ou tudo que eu desejo ter em minhas mãos. Eu já me enchi da espada e da cruz. Eu já não entendo as palavras de Jesus. Se tem polícia, se tem Olha só, hoje entre as atrações estão Amanã, Viatura, Caruá e Sombra dos Anjos. Esse é o convite feito para todo mundo, mas a gente lembra que além de rock vai ter uma mistura de ritmos aqui no Polo Azulão. Sexta e sábado também tem MPB, tem muito forró, e aí os ritmos se misturam, a cara do nosso São João. Volto com vocês com esse som massa. Você deseja ter. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo direto do Polo Azulão, aqui em Caruaru, hein? E agora vamos ao TBT do São João. Durante esse mês, a gente vai relembrar momentos marcantes do São João aqui da cidade em edições passadas. Na primeira reportagem, vamos voltar no tempo para conferir as memórias das comidas gigantes. Acompanha com a gente.
Você lembra da festa da pamonha gigante? Em 1997, a gente mostrava os preparativos para mais um evento. Depois de 4 anos, os moradores da Rua Mestre Tota, em Caruaru, voltam a realizar a Festa da Pamonha. O arraial está quase pronto. O pessoal está na fase de acabamentos. Só o fogão, que vai ter a tarefa de cozinhar uma pamonha de 100 quilos, já está no lugar. Para fazer a maior pamonha do mundo, 15 mulheres vão ralar 3.000 espigas de milho. Todo o trabalho de preparação começa no domingo pela manhã, 30 horas antes da festa começar. Quando for na segunda-feira, às 3 horas da tarde, ela sai do fogão e vai para o carro alegórico para, quando for 8 horas da noite, ela fazer a abertura do desfile do São João. Em 1998, mais uma festa. A gente mostrava o evento de novo. Toda véspera de São João, a maior pamonha do mundo rouba a cena. Uma tradição que já existe há 4 anos. O prato principal da festa levou 15 horas para cozinhar. Um fogão turbinado com 40 bocas ajudou no preparo. 2,5 toneladas de milho, 100 ovos e 100 cocos estão entre os ingredientes. A pamonha este ano vem com 28 quilos a mais do que no ano passado. Ela começou com 40 quilos, pulou para 60. Esse ano, na busca da superação, prometemos 120 e ela ficou com 135 quilos. O nosso objetivo é colocá-la no Guinness Book, o livro dos recordes. Depois de 4 horas esperando pela pamonha, a dona Julieta recebe o primeiro pedaço. E aí, o que é que achou? Ótima, a pamonha tá ótima, valeu o esforço, valeu a espera. Estou felicíssima e muito satisfeita. Nesse registro de junho de 99, detalhes sobre a produção do alimento para aquele ano. Este ano a pamonha está pesando 170 quilos e medindo 1,70 m. Para preparar a iguaria, foram gastas 9 horas e meia, 1.500 espigas de milho e mais 14 horas para o cozimento, num fogão feito especialmente para ela. Tanto trabalho para fazer essa pamonha, vale a pena? Vale a pena, sim. Por quê? Porque a gente faz assim com amor, né? Aí para animar a rua, animar o pessoal que vem chegando para Caruaru, né? Para a festa junina. No ano 2000, a preparação para mais uma pamonha gigante foi destaque em um dos nossos telejornais. 20 pessoas preparam a maior pamonha do mundo. São 3.000 espigas de milho para serem raspadas. Trabalho que dona Margarida Bezerra já está acostumada a fazer. Desde o primeiro ano, 4 anos de pamonha. Cada ano a senhora tem mais trabalho, porque ela vai aumentando. Cada ano tem mais trabalho e vai aumentando. Ano passado foi quanto? 150. Esse ano? 200 quilos. Na Vila do Forró, o movimento não para. Gente de todas as idades se encontra aqui, dançando o autêntico pé de serra. Esse forró tem hora para acabar? Não, vai até de manhã. Outra iguaria de grandes proporções também foi notícia nos anos 90. Em 1998, a festa do Pé de Moleque Gigante atraía grande público e impressionava pelas informações que demonstravam sua grandiosidade. Este ano, o arraial daqui deu o maior pé. Uma ideia na cabeça da estudante Catarina Silva, muito trabalho para a mãe dela e o tradicional bolo Pé de Moleque se transformou num pé de 3 metros de comprimento. Os moradores e comerciantes do bairro doaram os ingredientes do bolo. O Pé de Moleque Gigante demorou 4 dias para ficar pronto. E tem um detalhe, ninguém usou batedeira. A massa foi preparada à mão mesmo. Por que a senhora resolveu fazer esse bolo batendo à mão? Mais carinho, né? Eu achei que era um tamanho original. 120 quilos de massa, 250 ovos, 10 quilos de castanha. É bolo para uma multidão. A novidade atrai mais de 500 pessoas. Ninguém arreda o pé enquanto não sair o primeiro pedaço. E quem compareceu brincou com toda a situação. Você quer ganhar que pedaço? O dedão. Há quem prefira saborear algo menos concreto. O chulé. E acha que vai ser gostoso? Vai, porque tem castanha, tem ovos, tem coco, tem que... Tá gostoso, né? Agora, Pé de Moleque para todo mundo. O primeiro pedaço é do calcanhar. Fila, nem pensar. De mão em mão, o bolo deixa muita gente de boca cheia. Se está bom, nem dá para falar. Gostoso? Muito!
Muito! Alguns anos à frente, mais precisamente em 2013, a festa atraiu outra multidão e até a presença do cantor Israel Filho. O pé de moleque gigante é uma tradição há 16 anos e encanta até quem já vive rodeado de cultura. Com certeza, estão as comidas gigantes, que hoje é um marco no São João de Caruaru. O maior pé de moleque, o maior cuscuz, o maior bolo de milho, tudo, o maior xerém, o maior munguzá. Então isso faz com que a curiosidade aumente sobre o São João de Caruaru. São João tradicional acima de tudo, mas o que mantém a tradição maior são as festas dos bairros. Voltando mais uma vez ao ano de 1998, mas agora em Agrestina, que também montou uma iguaria de grandes proporções. A canjica gigante deu o que falar naquele ano. 5.000 espigas de milho, 100 litros de leite, 50 litros de chá de canela. A receita é da canjica gigante de Agrestina, pequena cidade do agreste pernambucano. Nesta cozinha improvisada, 15 pessoas trabalham no preparo. A equipe passa o dia inteiro ralando milho, mexendo, temperando. Aqui só tem parada para o almoço. Do rala-rala até o fogo, a massa de milho passa por 4 etapas. A mais importante é a do tempero. Tem que ter muita atenção na hora de temperar essa canjica? Tem que ter muita atenção. Por quê? Porque se não fizer certo, não tem aquele sabor. Aquele era o 6º ano da festa e os preparativos estavam a todo vapor. Este já é o 6º ano da canjica gigante, que está bem maior. Em vez de 14, a canjica vai ter 20 metros de comprimento. Todo esse trabalho vale a pena? Com certeza. Na hora que ela está pronta, todo o trabalho é esquecido e vamos só nos divertir para saborear. Lembranças gigantes com gosto de nostalgia. E vamos seguindo, porque o Patrimônio Vivo de Caruaru, o mestre Luiz Antônio, completou 90 anos de vida. Aliás, uma vida dedicada à arte do barro. Aí a gente foi até o Alto do Moura para conversar com o mestre e saber dele como é que estão sendo essas comemorações. Olha só. As linhas que formam essas mãos contam inúmeras histórias e uma trajetória de vida inspiradora. São 90 anos de uma vida que dedicou 80 deles somente à arte figurativa do barro. Quando eu nasci já existia uma tradição de arte no Alto do Moura. Porque as mulheres faziam brinquedinho de criança, aquelas caminhas de menina brincar de boneca. Aí meu pai e minha mãe faziam esse cavalinho de barro. Com pouca escolaridade, vivendo em um período de pouca renda, o mestre começou a moldar suas primeiras peças ainda muito cedo. Inspirado pelo pai, aos 10 anos de idade, já dava os primeiros passos na arte. Com 10 anos mexendo no barro, para lá para cá, e dali chegou minha inteligência de eu abrir carreira para fazer os trabalhos criativos. Seu Luiz Antônio é um dos mestres contemporâneos da velha guarda que transformou o Alto do Moura em um dos mais importantes centros de artes figurativas do mundo. Está na prateleira dos grandes mestres, entre eles Galdino, Eudócio e Vitalino. Para falar na arte e história tem que falar em Vitalino, né? Porque ele foi quem semeou a semente e colheu o trigo. Então é importante porque a gente começa fazendo os brinquedinhos de criança como eu comecei, e aí cada um artesão que tem um dom que Deus deu, né? E eu me sinto feliz de ter continuado na arte e venci. Quando perguntado sobre um momento marcante, ele cita um concurso que venceu durante um dos aniversários de Caruaru, onde a inspiração foi retratar um homem trabalhando na produção de telhas. Concorreu um prêmio com todos os famosos artistas, Manel Dotson, Zé Caboclo, Zé Ruri, Severino de Vitalino, Ernestina, Elias, Manel Antônio, meu irmão. Então, tem que deixar o museu aí para mostrar o que eu aprendi durante 80 anos de arte. Sua inspiração vem do cotidiano das pessoas. Tudo que vê, transforma em arte. Ficou conhecido por retratar as profissões. Tudo que eu via, quando eu chegava em casa,
botava na mente e começava trabalhando, criando, né? Chegava um cliente e aqui, Luiz Antônio, você é capaz de fazer essa peça? Eu fazia. Chegava, você faz uma mesinha com a vaca deitada, tirando o bezerrinho da vaca. Eu fiz, essa saiu na capa da revista Veja, há vários anos. Aí é que vai dando mais trabalho para a pessoa e gosto de trabalhar, né? São inúmeras peças representando várias profissões. Tudo isso, fotografia da mente do mestre Luiz Antônio, que guardou na memória e registrou através da arte do barro. Figuras como o eletricista, quando a eletrificação chegou aqui no Alto do Moura. Ou da banda de pífanos, da década de 70, quando o mestre viu a primeira apresentação no centro de Caruaru. Ou até mesmo do cinegrafista, datado da década de 80, quando um curta-metragem estava sendo gravado aqui no Alto do Moura, representando os artesãos e a sua arte. Figuras marcantes que inclusive estão na memória do mestre Luiz Antônio. O mestre se orgulha da família que criou e encaminhou na educação e na arte. Ao lado da esposa, sempre parceira e cuidadosa, se orgulha da arte passando por suas gerações de filhos e netos. Um dos filhos que leva o seu nome, sacerdote da Igreja Católica, Padre Luiz Antônio, conta que aprendeu com o pai o ofício no barro e, na mistura com a fé, é artesão de arte sacra. Quando criança, eu já tinha um desejo no coração de seguir o sacerdócio e eu contemplava a beleza que papai fazia, as procissões, a via sacra, o presépio. Ele sempre fez arte sacra e eu gostava de reproduzir. E uma dessas obras são fruto de minhas mãos. Também aprendi a fazer outras imagens sacras, como as imagens da nossa capela do Alto do Moura, tem fruto de minhas obras, obras de minhas mãos, e é uma alegria muito grande poder fazer parte desta herança que recebi de papai. Recentemente, o mestre celebrou o aniversário de 90 anos de idade, com a realização de um sonho, a abertura de um museu com inúmeras de suas peças, catalogadas ao longo de anos. Me sinto feliz de, no meu museu, apresentar aquelas peças que eu tenho lá antiga, e aqui na minha loja, quando eu tiver vivo, estou vendendo, porque ele chega aqui, Luiz Antônio, eu quero uma peça mais antiga sua. Aí eu mostro um retirante, aquele ali. Eu é que não sei nem cobrar o preço, né? Porque eles interessam na sua coleção botar um trabalho de um artista que... Então tá aí meu museu, a reportagem agora pode mostrar para o público, que é muito importante. E principalmente a TV Asa Branca, porque ela vem divulgando muito a nossa cultura. Porque o Alto do Moura é o Museu das Américas ao nível do mundo. Por aqui é possível encontrar obras com cerca de 50 anos. Exemplos como o deste Fusca e também da famosa Casa de Farinha. No espaço, o mestre mostra com orgulho cada uma de suas obras. Muitas delas estão expostas fora do país. E por falar no mundo, ele conta com alegria as experiências que viveu lá fora. Os meus trabalhos conhecidos na França, Espanha, Estados Unidos, agora mesmo está queimando umas peças para Portugal, que me convidaram, né? E cada vez que um cliente leva um trabalho de um artesão para lá, vai abrindo mais o caminho para a arte, né? E outra mais, eu estava trabalhando no fim do festival, aí chegaram, Gadilho vai agora participar da festa. Aí quando eu cheguei lá, uma multidão, aí multaram para subir em cima do palanque. Aí eu subi, larguei o pau para lá de Caruaru e no Brasil, né? Aí quando terminou, tinha um cônsul do Brasil que estava lá, olha, falou muito bem. Uma parte entendeu e outra não. Falou muito bem. Agora, quando eu desci, ele falou, agora comecei a festa. Esta nota de moeda estrangeira é um detalhe das muitas histórias que ele lembra. Nesse caso, de ter vendido uma peça para um europeu e descobrir depois que a nota tinha um valor muito mais alto do que ele teria cobrado pelo seu trabalho. Das muitas viagens, ele lembra uma que foi ao Japão. O mestre viveu momentos que para ele são inesquecíveis. Já pensou chegar no Japão representando a nossa cultura, deu terremoto, os pés balançou. Eu fiquei no 7º andar, lá em cima. Aí tomei meu banho, aí comecei a pentear no cabelo. Poxa,
Sabe, foi e balançou os prédios. Quando eu cheguei lá embaixo, aí o bando disse, vixe, o que aconteceu? Eu disse, que foi? Rapaz, balançou os prédios. Rapaz, eu tava lá assim, eu fui assim. Aí eu vim ter medo quando ele disse que foi um terremoto que balançou e quebrou os barcos. Tinha o barco do Brasil e o barco do Japão, né? Aí eles me deram para eu fazer a bonequinha. Aí eu peguei o bolo de barra do Japão, comecei a fazer um bonequinho, quando fazia assim, ó, que nem faz esse aqui, assim, ó. Aí não fazia, eu misturei, tracei, com 15 minutos a 20 eu tava com o bonequinho assim. Aí bateram palma. Mimo, obrigado, arigato. Para o futuro, ele destaca a necessidade de se preservar a arte e o local de retirada do barro massapê, principal matéria-prima para quem trabalha na arte. O local fica no Rio Ipojuca, bem próximo do Alto do Moura. Graças a Deus nós temos o barro melhor do mundo para 60 a 70 anos. Agora esse barro pode ser cultivado, não pode deixar de extraviar o barro por esses lugares, né? Porque senão a comunidade fatou o barro, não tem mais cultura, não tem mais arte. Um dos símbolos de quem trabalha com a arte em barro é o forno para queimar as peças depois de prontas. Aqui estão eternizadas as mãos e os pés do mestre. Com tantas histórias vividas, experiências acumuladas e sendo um símbolo de inspiração para as futuras gerações, seu Luiz Antônio é o mais velho dos artesãos de Caruaru ainda em atividade. E agradece ao Criador por ter lhe dado mente e mãos tão talentosas. Quando eu estou trabalhando aqui, chega um ônibus, 2, e agora há pouco chegou da faculdade 2 ônibus, tudo de faculdade, gente. E eu fazendo os trabalhos dele aí, eu dar aquela liçãozinha. Olha, vocês jovens, cada um de vocês tem um dom que Deus deu. Trabalhe pelo dom que Jesus te deu, que vocês vão ser felizes, como eu fui através do dom que me deu na minha arte. Eles batem palma. E tem alguns que a lagoazinha assim pelo olho. Mestre Luiz Antônio, receba o nosso abraço, mestre, e a nossa gratidão também por uma trajetória tão bonita. E amanhã é dia de Som e Sotaque, e quem vai marcar presença é Batista Lima. Veja. Já choramos demais, coração tá quase uma cascata, as lágrimas e a dor não passa, enferrujando todo o sentimento. Vamos falar de amor, é amanhã, sexta-feira aqui no Som e Sotaque, essa fera Batista Lima falando de amor e de muito forró, não é, Barro? Vou colocar vocês de cá atualizados, hein? Prepara o coração, tá? Ah, prepara o coração, é amanhã. Então assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Tá combinado, né? Grande abraço para todo mundo e até lá.